Pessoal, dando continuidade aos exercícios, agora a gente vai para a atividade 2, que foi a atividade do livro, tá? Também como ponto de revisão, pedi para vocês fazerem a leitura da página 24 e 25 para poder responder a atividade da página 25 e 26. Essa foi a atividade recorde de dúvidas que os alunos tiveram. Alguns me procuraram e eu sanei a dúvida. Outros ficaram com a dúvida, infelizmente, ficar com a dúvida não resolve o problema, tá certo? Ou responder errado mesmo. Mas eu vou respondendo aqui as questões e a gente vai sanando essas dúvidas. Bem, o exercício ele é bem mesclado. Ele fala um pouquinho sobre Mendel, ele fala um pouquinho sobre mitose e meiose e sobre a questão das células dos nossos, que tem no nosso corpo, como as células diploide e haploide. Então, fazendo a referência aqui à primeira pergunta do livro, que fala um pouquinho sobre a lei de Mendel, fala o seguinte: na época em que Mendel divulgou os resultados de seus experimentos, ele supôs a existência de fatores e a separação desses fatores durante a formação dos gametas. Considerando os conhecimentos atuais no campo da genética, responda as seguintes questões. Então, o que é que a gente tem que tirar dessa questão de importante para a gente poder responder? Primeiro, a existência de fatores e a separação desses fatores na hora da formação, certo? Dos gametas. Gente, se a gente parar para pensar, o que é que a gente faz para construir um novo indivíduo? Então, tem lá a fecundação, o óvulo, o espermatozoide fecunda no óvulo, certo? E aí acontece a formação de um zigoto, que é um novo indivíduo. Nesse momento, gente, a gente está levando o quê? As características do pai e as características da mãe naqueles gametas, certo? Então, esses fatores falados durante justamente essas leis de Mendel são as características genéticas, são os nossos genes. Esses são os fatores que fazem a constituição de um indivíduo, certo? E a separação deles também na hora da divisão celular, certo? Que são justamente essas características que vão ser passadas. E aí a letra A diz o seguinte: o que são os fatores de Mendel? Aí, graças a Deus, todo mundo respondeu direitinho. Uns falaram que seriam as características genéticas, outros falaram que eram os genes, outros falaram de uma maneira mais sucinta, mais falaram. Mas aí o livro pede justamente para que vocês respondam apenas justamente que esses fatores são os genes do nosso DNA, certo? Essa seria a resposta. Os fatores de Mendel são hoje nada mais, nada menos os chamados genes, certo? Que a gente estuda no campo da genética. Essa seria a resposta da letra A. Na letra B diz o seguinte: qual processo é responsável pela separação dos fatores durante a formação dos gametas? Gente, nós temos dois processos de divisão celular, é a mitose e a meiose, certo? Só que um desses processos ele é responsável justamente pela separação dos gametas, certo? Na hora da formação dos gametas. É isso que a questão pede, ó. Responsável pela separação dos fatores durante a formação dos gametas. Esse processo nada mais é do que a meiose. A meiose ela é responsável justamente por esse processo de divisão, certo? Na formação dos gametas. Na próxima questão, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois processos, porque eu estou percebendo que ainda existe muita dúvida em relação à meiose e à mitose. Esse assunto aqui é assunto de 8º ano, não é um assunto que eu deveria estar debatendo assim a fundo com vocês. Então, quando a gente trabalha a reprodução em sala, a gente vê um pouquinho de meiose, mas a gente vai refrescar a memória vendo esse esqueminha aqui e a explicação de cada um deles na questão 2, tá certo? A questão 2 do livro diz o seguinte: tem um esqueminha no livro de vocês, né? Duas imagens parecidas com essa aqui, só que ela não tem nome. Aqui vocês estão vendo que aqui é a meiose, que é a mitose, e aqui é a meiose, certo? Aí no livro de vocês mostra essas imagens aqui e tem uma sequência de perguntas que vai fazendo ponte a esse esquema. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? Gente, a mitose é um processo mais curto, tá? É um processo mais curto e é o processo em que a célula mãe
ela possui o quê? 46 cromossomos. Mesmo que essa célula mãe origine duas células filhas, esse número de cromossomos, ele permanece o mesmo, ele permanece com 46 cromossomos. Quem faz mitose, professora, no meu organismo? Todas as células do teu corpo, menos os gametas, tá? Então, a célula do teu cérebro, a célula do teu sangue, a célula dos teus tecidos faz mitose, porque uma célula se divide em duas novas células, mantendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, que é o quê? 46 cromossomos. A mitose, desde a primeira célula até a formação das novas células, as células são 2Ns, ou seja, células diploides. São aquelas células que mantêm o mesmo número de cromossomos no processo de divisão celular. Isso é a mitose, tá? Onde eu tenho uma célula mãe e essa célula mãe passa por o processo de duplicar duas novas células filhas, ok? Aí nós temos a meiose. A meiose é o processo de divisão celular que acontece nos nossos gametas. Pessoal, quais são os gametas? Espermatozoide e óvulo. Eles sim são responsáveis pela... acontece a meiose na formação dos gametas, certo? Aí o processo da meiose, ele é mais extenso. Por que, professor, ele é mais extenso? Primeiro, a célula-mãe possui 46 cromossomos, ok? Quando esses cromossomos, eles estão aqui, se você recebeu do seu pai, da sua mãe, tá? Tá tudo aqui. Eles vão se duplicar, tá? Eles vão se dividir, se duplicando, certo? Permanecendo ainda com os 46 cromossomos. Mas a partir do momento que eles se duplicam, que eles criam novas células, que tá aqui as duas novas células, eles passam a ter metade do número de cromossomos. Por quê? Porque parte do cromossomo veio da mãe, parte do cromossomo veio do pai. Então, eu tenho aqui a célula, vamos supor que aqui seja o meu óvulo, tá? Então, o meu óvulo, ele não pode ter 46 cromossomos, ele só pode ter 23. Por isso que ele tem aqui, ó, N. N porque ele tem a metade do número de cromossomos. Nessa duplicação na meiose acontece isso. Porque essa célulazinha aqui, quando encontrar com a célula do espermatozoide, vai se unir e formar o quê? 46 cromossomos, que é um novo indivíduo. Ou seja, o processo de meiose é o processo de formação dos gametas, espermatozoide e óvulo, certo? É o processo onde o número de cromossomos inicia com 46, mas a partir do momento da duplicação do teu DNA, esses cromossomos, ele passa a ter metade do seu número, essa célula passa a ter metade do número de cromossomos, ou seja, 23. Então, a célula mãe forma duas células filhas, e essas duas células filhas vai formar 4 novas células filhas, ambas com metade do número de cromossomos, ou seja, são as células N, são as células haploides, responsáveis pela formação dos nossos gametas. Eu digo nossos, mas sabemos que a gente só tem o óvulo e o homem tem o espermatozoide. Gente, não tem mistério em entender mitose e meiose. Por que eu falei para vocês que vocês tinham que estudar mitose e meiose de maneira simplificada? Porque lá no ensino médio, tu vai entender diferente, tu vai estudar mitose e meiose, porém os processos que acontecem em cada divisão dessa, em cada duplicação que o teu DNA faz, que o teu DNA faz, porque ele vai espiralar, ele vai condensar, ele vai se afastar para as cromátides. Então, é um processo mais complicado que você vai entender lá no ensino médio. Por enquanto, a gente não está cobrando isso de você. A gente só pede que você entenda que mitose é o processo da divisão de todas as células do teu corpo, onde se mantém o mesmo número de cromossomos, onde a célula mãe forma duas células filha apenas. E a meiose é o processo de formação dos gametas, óvulo e espermatozoide, e onde a célula mãe possui 46 cromossomos e os seus descendentes vão possuir metade do número de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos. E só recapitulando, fazendo a ponte para as células diploide e haploide. Mitose é célula diploide. Meiose é célula haploide, tá certo? Eu acredito que depois dessa explicação não fique dúvida, tá certo? Então, vamos aí à explicação, às respostas do livro.
A primeira perguntinha do livro diz o seguinte: qual esquema representa a divisão celular por mitose? Qual esquema, certo? Qual esquema, certo, está representando a mitose? O esquema A ou o esquema B? Gente, mitose permanece o mesmo número de cromossomos e só forma duas células filhas. Então, seria o esquema A. Aí, por quê? Aí você ia dar a justificativa, certo? Porque a mitose é o processo onde as células mantêm o mesmo número de cromossomos e apenas só formam duas células filhas. É o que está mostrando aí no esquema A. A letra B pergunta qual das imagens representa a meiose. Aí só resta a imagem B. Aí pede para você justificar. E aí você vai dizer que a célula mãe, ela forma duas células filhas e essas duas células filhas formam 4 novas células filhas. Porém, modificando a quantidade de cromossomo, onde ela começa com 46, certo? E depois da segunda duplicação, ela reduz esse número de cromossomos que passa a ser 23. Essa seria a resposta da A e da B. Na letra C, pergunta qual é a função de cada um desses processos. Gente, já falei, meiose ela é responsável pela a renovação das células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo, certo? Já a mitose, não. A mitose, perdoe-me, a mitose, ela faz esse processo de renovação das células. A meiose, não. A meiose, ela forma os gametas do nosso corpo. Para você encontrar a resposta mais coerente, que eu tô falando muito rápido, é só você fazer a leitura da página 24, onde diz o seguinte: meiose é o processo de divisão celular pelo qual são formados os gametas. Já a mitose é o processo de divisão celular na qual a célula dá origem a duas células idênticas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Tem aí no livro de vocês. Eu não entendi a dificuldade de responder essa questão. Na verdade, eu acho que foi uma falta de leitura. Na questão D, o que é indicado pelo número 1 em ambos os esquemas? Porque, gente, ó, a questão, ela tinha o desenho e dentre uma célula e outra tinha numeração. Aí pergunta, o que está se representando nesse esqueminha 1 aqui, ó? Certo? Pedia para você responder isso. E aí, gente, quando se pergunta isso, em ambos os processos, deixa eu colocar aqui porque aqui tá maior. Em ambos os processos, nesse processo aqui, acontece a duplicação do DNA. Eu tenho uma célula mãe. Essa célula, para que ela forme novas células, ela tem que duplicar. Porque como é que eu vou formar um novo indivíduo se eu não duplico o meu material? Então, no processo 1, tanto da mitose quanto da meiose, acontece o quê? A duplicação do material genético, que é do DNA, certo? Na questão pergunta do mesmo jeito. E o número 2 do esquema B, tá? Aqui, ó. O 1 não tem. O 1 só tem uma duplicação, tá? Que é o processo da mitose. A mitose só duplica uma vez. Mas perceba que a meiose, ela duplica uma e duas vezes. Então, a questão pergunta, no esqueminha 2, o que acontece? Acontece justamente isso que eu estou falando, né? A divisão das células filhas para que elas se dupliquem e formem novas células. Então, esse processo só acontece justamente na meiose. E, por fim, porque o número 3 só acontece no esquema B, né? Porque justamente as células filhas, as 4 novas células filhas só acontecem na meiose e não na mitose, certo? Então, fica aí, a letra E é a duplicação do DNA, certo? E a letra F é justamente porque 4 novas células filhas, elas só existem no processo de meiose e não de mitose. Tá acabando. A questão 3 gerou muita polêmica, mas depois que eu já falei aqui o que é haploide, o que é diploide, vou reforçar novamente, acredito que vocês vão entender. A questão 3 tinha um texto, esse texto faz referência aos cromossomos de uma determinada célula, porém essa célula é uma célula de uma planta, certo? Então o texto fala sobre diploide, sobre haploide, sobre 2N e sobre N. Aí embaixo vem a questão. Considere a planta de ervilha que apresenta
14 cromossomos. Qual seria o número de diploide? 2N e o haploide N para essa espécie. Voltando a entender, gente, as células haploides são as células que formam, certo? Responsáveis pela formação. Responsável pela formação, não. Elas são as células dos nossos gametas. Aí nós temos aqui gameta masculino e gameta feminino. São aquelas células que apresentam metade do número de cromossomos, certo? Então, eu tenho aqui o meu par de cromossomo, meu cromossomo, onde ele só possui o quê? 23 cromossomos. Tenho aqui o espermatozoide e tenho aqui o óvulo. Não tem como a célula haploide ter o número completo, gente. Porque, ó, o esperma vai fecundar no óvulo e vai juntar 23 com 23 para dar 46. Então, lembre-se, no teu corpo, qual é a tua célula haploide? No meu corpo é o óvulo. No seu pode ser o espermatozoide, certo? E aí, nós temos as células... as células diploide, que são as células do nosso corpo, certo? Do ser humano, que possui o quê? 46 cromossomos. Todas as outras células do teu corpo é diploide. E aí, aí só recapitulando, as células diploide, elas são representadas por 2N. As células haploides, elas são representadas pelo número N. Então, se a plantinha tem 14 cromossomos no geral, tá aqui a célula da planta, dentro daquela célula tem 14 cromossomos. Essa célula, no geral, ela é uma célula diploide, porque ela tem o número completo de cromossomos, 14 cromossomos. Aí, trazendo para a questão haploide, esse número 14 ele vai ser dividido pela metade, ou seja, 7. Então, a resposta dessa questão seria 2N igual a 14 e N igual a 7. Essa seria a resposta super simples, certo? Porque primeiro você tem que entender o conceito da célula humana para depois trazer para qualquer outro tipo de célula, como o livro citou a célula da ervilha, a célula da planta. Beijo, corrijam a atividade, certo? Queira o sucesso. O sucesso só depende de você. Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você quer, os seus sonhos, os seus objetivos, um bom emprego, uma boa casa, um carro, enfim, certo? Até hoje que a moda é ser youtuber, ser uma boa maquiadora, gostar de fazer aqueles vídeos, até para fazer aquilo você precisa ser inteligente, você precisa ter conhecimento. Então, busque cada dia ser melhor, tá certo?